E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade na nossa resolução de exercícios aqui, agora a gente vai fazer um exercício sobre associação de resistores. Então vamos lá. No circuito abaixo representado, a diferença de potencial entre os terminais da bateria, considerada ideal, é de 60 volts. A intensidade de corrente que passa pelos resistores R1 e R2 são, respectivamente, 6 e 2 amperes. Está aqui o nosso circuito, então, a bateria de 60 volts, o primeiro resistor, onde passa 6 amperes de corrente, e o segundo resistor, que passam 2 amperes de corrente. O que ele quer? A resistência equivalente ligada aos terminais da bateria, em ohms, vale. Beleza. Esse tipo de exercício tem duas formas de resolver ele. Uma através da associação em paralelo aqui de resistores, e uma outra um pouco mais simples, que é só a aplicação da primeira lei de Ohm. Mas vamos resolver os dois jeitos, tá? Eu vou usar a associação em paralelo que a gente tem aqui primeiro, então. Só que antes disso, eu vou assumir algumas coisas com vocês, ó. Vou dar alguns nomes aqui. Então, pensa comigo, ó. Aqui, assim que sai da bateria, está saindo uma corrente, que eu vou chamar de I. Quando ela chega nesse ponto aqui, essa corrente I, ela divide. Uma parte dela vem para cá, que eu vou chamar de I1, porque é o resistor R1, e uma outra parte dela vem para cá, que é a I2, que é a que passa na R2. Beleza, então a gente precisa descobrir, primeiro de tudo, quanto é cada resistor desse aqui. A corrente I1, a gente sabe que é 6 amperes, e a corrente I2 a gente sabe que é 2 amperes. Então, como o potencial ele já falou que é 60, significa que o potencial entre esse x que está aqui, entre esse nó e esse outro, também é 60. Então, vai ser o mesmo potencial para tudo, porque é uma ligação em paralelo. Então, o U que a gente tem aqui, que vale 60, é o mesmo U que a gente tem aqui, que é o mesmo U que a gente tem aqui. Todos valem 60. Então, a gente vai usar esse U e a corrente para descobrir o R1 e o R2. Então, vamos lá, ó. U é igual a R1 vezes I1. U é igual a R vezes I, mas eu estou vendo só esse circuito aqui do R1. Então, 60 é igual a R1 vezes 6, porque valem 6 amperes aqui. Se eu passar esse 6 para lá dividindo, R1 é igual a 10 ohms. Para o R2, vamos lá, U é igual a R2 vezes I2. 60 é igual a R2 vezes... O I2 vale 2 amperes, então 2. Significa que o R2 vale 30 ohms. Beleza, resistência equivalente agora. 1 sobre resistência equivalente. Lembrando que essa é a expressão que a gente usa para calcular sempre que tiver em paralelo. Vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre... 1 sobre o R1. O R1 a gente já descobriu, vale 10. Então, 1 sobre 10 mais 1 sobre R2. O R2 vale 30. Então, 1 sobre resistência equivalente, a gente tira o MMC aqui, né? O MMC de 10 e de 30 vai dar 30. Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 30 dividido por 30 dá 1 vezes 1, 1. Então, isso aqui é igual a 4 sobre 30. Só que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 4 sobre 30. O que a gente quer não é 1 sobre a resistência equivalente. O que a gente quer é a resistência equivalente. Então, eu vou inverter ela aqui. Vou pegar a resistência equivalente, trazer ela para cima e o 1 vai para baixo. Só que quando eu faço isso, eu tenho que inverter aqui também. Então, vai ficar 30 dividido por 4. Resistência equivalente é igual a 30 dividido por 4
7,5 ohms. Beleza? Esse é o jeito mais demorado, que usa a expressão da associação em paralelo. Tem um outro jeito, que é o que eu vou resolver agora, que é bem mais simples, tá bom? Vamos lá, ó. A gente não assumiu que essa corrente I, ela é I1 mais I2. Então, se ela é I1 mais I2, a I1 é 6 e a I2 é 2. Então, 6 mais 2, 8 amperes. Então, essa I que passa por todo o circuito vale 2 amperes. Quando a gente calcula a resistência equivalente nesse circuito aqui, é como se a gente tivesse um circuito assim, ó. A nossa bateria de 60 volts, e esses dois resistores vão se juntar e formar um só, que é a nossa resistência equivalente. É o que a gente quer saber. O U, a gente já sabe, é 60. Então a gente pode usar a primeira lei de Ohm, a mesma que a gente usou aqui e aqui, para fazer agora só para esse circuito. Só que agora a gente vai fazer para o circuito todo. Então, U é igual a resistência equivalente vezes I. Só que esse I é a corrente total que a gente calculou. Então, 60 é igual a resistência equivalente vezes 8. Passo o 8 dividindo. Resistência equivalente é 60 dividido por 8. 60 dividido por 8. A gente pode simplificar, acaba ficando a mesma coisa aqui, que o 30 dividido por 4. Então vai dar 7,5 ohms. Tá? Esse jeito que está em vermelho aqui é bem mais rápido, mas você tem que ter essa sacada aqui, ó, de que a corrente de um é a soma dos outros dois. Tá bom? Então, nossa alternativa A.